coração de pregar sobre ele foi, continuando dentro do assunto que o bispo Jonas estava falando, falar sobre identidade, propósito e autoridade. Identidade, propósito e autoridade. Vamos orar? Pai, queremos pedir a cobertura do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos queridos. Oramos agora pedindo ao Senhor que o Senhor envie os teus anjos aqui, envie anjos do Senhor para este lugar, para estar conosco aqui. Sabemos que o Senhor está aqui, sabemos que os anjos do Senhor estão aqui. Pai, nós oramos por todos aqueles que estão nos assistindo através dos nossos canais de rede social. Oramos agora, Pai, guardando cada um dos teus servos, que seja limpa agora toda a contaminação e dessa transmissão, que a transmissão seja limpa, que chegue audível, clara e diante do teu trono seja um processo, Pai amado, de transformação na vida dos teus servos para a glória e louvor do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, igreja? O grande problema que a gente lida com ele muitas das vezes nas nossas vidas é com a nossa identidade. Eu gosto de pregar sobre esse assunto, mas quando Deus começou a me ensinar essas coisas, eu não aprendo uma coisa e vou para a Bíblia. Às vezes Deus começa a me ensinar alguma coisa. Eu falei, tudo bem, Deus, o Senhor está me ensinando isso, mas me ensina na Bíblia. Eu estava mostrando para minha esposa agora de manhã os áudios que eu gravei de madrugada, né? Porque quando pensando, estava orando, de repente Deus me deu as coisas, eu levantei e fui gravar, eu estava me escutando, abrindo a boca e tentando não perder o raciocínio e gravando. E hoje preparar a palavra é igual dar à luz a um filho, quase, né? Todas as vezes você vai preparar algo, é um parto que acontece. E hoje de manhã, quando eu estava preparando algumas coisas, uau, que tenso que estava, porque a palavra de Deus, ela não é simples, ela não é só chegar e pegar uma semente, pegar alguma coisa, abrir um texto, ler, pregar, você precisa saber daquilo que você está falando. E quando eu comecei a preparar esse assunto sobre identidade, propósito e autoridade, eu falei para Deus, Deus, então me ensina na Bíblia. Quando eu falei, Senhor, então me dá na Bíblia, o Senhor me diz claramente, José. A identidade de José é quase idêntica ou parecida com a identidade de Jesus. Quando nós vemos a história de Jacó, que começa a contar a história de Israel, a primeira coisa que acontece começa lá em Gênesis 37. O primeiro versículo fala da história de Israel, o versículo 2 começa dizendo assim, esta é a história de Jacó, ponto. Quando José tinha 17 anos. José é apresentado, ele nasceu, conta a história que fala do parto dele, do nascimento, mas ele é apresentado aqui como um personagem central, como uma pessoa central na palavra de Deus, em Gênesis 32, 7, ele já está dizendo, quando José tinha 17 anos, ele é apresentado, ele é colocado e começa a discorrer do que ele era, a identidade dele, da onde ele vinha e o que ele fazia. A primeira coisa que vem aqui, quando começa a falar, caiu de vez o Instagram. Alguns problemas na internet, então os irmãos verificam. Eu vou bloquear aqui para não entrar comentários, tá? Porque eu estou usando o celular para pregar. Essa é a história de Jacó, a história de Israel. A narrativa bíblica fala claramente de José como um dos seus filhos e um ponto central. E José é um tipo de Cristo no Velho Testamento. Ele representa, se você for ver, um tipo de remidor, como Jesus é o remidor. José representa isso. A história bíblica de Israel começa sendo traçada de Jacó, pula para José e vai introduzindo esse personagem muito importante na história de Israel, na história da preservação do povo de Israel e para nós hoje. Ele é um personagem central na Bíblia. Existem muitos homens na palavra de Deus que poderiam ser inseridos nessa narrativa, que poderiam ser colocados dentro dessa história toda, né, como tantos outros têm, mas o que mais parece com a história de perseguição, de luta que ele passou, é o próprio Senhor Jesus. A história de José começa com fatos marcantes na vida de Jacó, que ele é o primeiro filho da mulher que ele amava, depois nasceu Benjamim e a mãe dele faleceu, ele já ficou enlutado, triste, quando aquele filho que ele gostava tanto, amava tanto, e eu penso que Jacó tinha uma predileção, e claro, a Bíblia deixa isso claro para José, mas José tinha, eu vejo que José tinha uma identidade forte por causa do pai Jacó.
Ele tinha essa identidade forte que ele tinha perante os irmãos e que ele não se perdeu quando ele foi retirado abruptamente da casa do pai e permaneceu firme quando ele tinha esses 17 anos, porque o pai conviveu com ele e formou nele uma identidade. Qual foi o grande problema dele? Ele era adolescente e quem estava à volta dele já via a identidade que ele tinha. Os irmãos o odiaram, não só por causa do tratamento do pai, mas porque eles viam nele que ele tinha uma identidade diferente, via que ele tinha uma estrutura diferenciada. E normalmente nas nossas vidas, irmãos, quando a gente tem algumas dificuldades, quem pensa diferente da gente, logo de cara, ele se torna no mínimo opositor, ele se torna no mínimo adversário. Pensar diferente no dia a dia, na vida religiosa, se torna adversário. Por causa da religiosidade, por causa da inveja, por causa de toda uma estrutura. Agora, ele experimenta, e ele pensava que ele estava na hora, o bambambam, que era jóia, era querido por todo mundo, mas ele começa a experimentar perseguição, abandono, ele começa a ser ferido. Gênesis 37, 27, após os irmãos o prenderem, amarrarem lá, passou amarrado dentro de um poço, os irmãos decidem vendê-lo, diz assim, venham, vamos vendê-los aos ismaelitas, não lhe façamos mal, pois é nosso irmão e do nosso sangue. E os seus irmãos concordaram. Os próprios irmãos o venderam. Eu fico imaginando o tamanho ódio, a tamanha dificuldade que tinha nos relacionamentos de alguém pegar o próprio irmão e vender para ser escravo. Queriam matar. Ele foi tirado do convívio da família. E mais, eles inventaram a história. E foram lá e contar para o pai que seu filho morreu. José ficou dado como morto por muitos anos. Mas aquele homem chamado José, ele tinha algo que lhe foi imputado, foi colocado dentro dele por Deus. Ele já era diferente, ele sabia que tinha algo diferente dentro dele. Ele sabia que ele possuía uma identidade formada diante dele por causa dos sonhos que Deus havia lhe dado. Ele já sabia que Deus tinha um propósito diferenciado para ele. Deus sabia que aquele homem estava sendo forjado, marcado numa estrutura diferenciada. Sabe, sabemos que Deus tem trabalhado na vida de muitas pessoas, mas Ele coloca elementos, pessoas importantes nas nossas vidas para se ter a nossa formação de identidade. E sabemos que o Pai tem essa presença, essa faculdade, essa determinação de ser o formador de identidade do filho. Mas o que aconteceu com José? Enquanto ele viveu com o pai, foi imprimido nele essa identidade. E quando ele saiu, foi tirado da casa, foi vendido como escravo, ele permaneceu naquilo que ele tinha. Com 17 anos de idade. Ele foi vendido como escravo, ele foi levado para o Egito, para a casa de Potifar, lá em Gênesis 39, conta a história. Estou resumindo para os irmãos. E quando ele chega na casa de Potifar, algo acontece ali que em pouco tempo, aquele homem olha para ele e vê, esse tem algo diferente nele. Eu lembro quando a Bíblia fala que havia em Josué e Calebe, possuíam um outro espírito, eles tinham um outro espírito. Eu vejo que José tinha esse outro espírito, ele tinha essa outra pegada. Quando ele chega na casa de Potifar, aquele cara, aquele menino jovem, novinho, ele começou a desenvolver dentro da identidade que ele tinha, e tudo que ele fazia acontecia, que ele colocava as mãos, algo acontecia, prosperava, e no meio daquela confusão toda ali, fica claro a identidade, o caráter de José, quando ao caso do envolvido com a esposa de Potifar, que queria se casar, não, queria se deitar com ele, que queria ter relações com ele, ele foge, assume as consequências. E nota, irmãos, ninguém até hoje provou a inocência de José. Você sabia disso? Ninguém provou a inocência de José. Ele foi para a cadeia por algo que ele não fez. A gente briga muito querendo às vezes provar a nossa inocência, querendo provar que a gente está certo. Às vezes Deus vem, muda a circunstância, mas não prova que você estava certo. A gente quer isso, mas Deus não faz. Olha o que aconteceu com José. Nós sabemos que ele é inocente por causa da Bíblia. Ninguém provou a inocência dele. E eu creio que até o Potifar lá sabia que ele era inocente, tinha conhecimento disso. Mas mesmo assim, traído, vendido, pagando por um crime que ele não cometeu, ele permaneceu na sua identidade, no seu caráter. Porque ele entendia que tinha propósito.
Ele sabia, ele não sabia onde ia, ele compreendia o que estava acontecendo. Ele foi acusado, condenado por algo que ele não fez. Lá em Gênesis 39, 21, 23, a Bíblia fala que tinha todas as coisas em suas mãos. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Ele foi usado na casa de Potifar. Na prisão ele foi usado como profeta, com o copeiro e o mordomo-chefe da casa de Faraó. Ele foi usado como profeta. Ele cuidou daquela cadeia. Ele cuidou daquelas coisas. Ele cuidou de tudo que vinha para a mão dele. De uma maneira, tinha um propósito. Ele era lembrado. Aí ele veio e foi usado como profeta na vida daquele homem. E quando o homem vai embora, ele fala para ele assim: não esquece de mim não. Lembra de mim. Quando você chegar lá, me tira daqui, eu sou inocente, lembra de mim. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Gênesis 40, 23 fala: todavia o copeiro-chefe se esqueceu de José. Você já se sentiu esquecido? Eu olho para José, eu vejo assim: todavia o copeiro-chefe se esqueceu de José. Tem tanta coisa que você faz por gente, por pessoas e tal, e às vezes as pessoas nunca mais lembram, né? Você já percebeu isso? Tem tanta coisa que acontece que você fala assim, não é verdade? José foi esquecido, ele foi esquecido na prisão. A Bíblia dá a entender que já passaram 2 anos, passaram-se 2 anos, aquele homem estava preso, fiel na identidade, no caráter dele. Houve um problema, aconteceu algo, que foi necessário que fossem atrás de quem? Do esquecido José. Traído pelos irmãos, vendido, não negociou a identidade, não negociou princípios, não negociou a vida sexual dele, não negociou os princípios que ele recebeu de quem? O fundamento da identidade que ele tinha. José não negociou, não trocou. Ele permaneceu firme. Ele ficou firme, ele sabia quem ele era. Ele sabia dos sonhos de Deus. Eu fico imaginando, hoje nós temos o Espírito Santo, temos Deus nas nossas vidas, mas quantas vezes nós temos tanta dificuldade, em pouca coisa de lucro, a gente sai do propósito, quer fugir para um lado e para o outro. José, aquele tinha uma palavra, ele teve um sonho, antes de ter 17 anos de idade, e foi-se embora. Ele sonhou e tudo na vida dele foi o contrário. Mas o que permaneceu? A identidade que ele tinha recebido. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que Deus havia lhe dado algo. E ele pensava, eu posso imaginar, eu não vou morrer sem chegar na glória. Sabe, irmãos, eu já me coloquei em posição. Esses tempos eu estava conversando com a pastora Nilza, e a Nilza é de dentro de casa, a gente troca figurinha, né? As coisas boas e as coisas ruins, nós estamos sempre presentes na vida um do outro. Eu falei para ela esses dias, eu falei, olha, quero que os irmãos entendam o que eu vou dizer. Se eu chegasse na glória hoje, Deus me levasse para o céu, eu ia chegar no céu, feliz pela minha salvação, mas frustrado, porque eu tenho sonhos, eu tenho coisas, propósitos que eu sei que ainda não aconteceu. Por isso eu falo, Deus cumpre o propósito da minha vida. Você já se sentiu assim? Eu me sinto. Eu falo, Deus, tem tanta coisa que só eu vejo. Os irmãos de José não viram, perceberam que tinha uma coisa. Quando percebeu que ele tinha uma coisa, ao invés de falar, vamos lá, vamos tal, o que fizeram com ele? Vamos vender. Esse tal não vai comandar. Esse tal não vai reinar sobre nós. Ele não. Esse tal não vai vir. Sabiam que tinha algo para ele. Chegaram um dia, o faraó está lá e tem 2 sonhos. Ninguém o interpretou. Ninguém sabia dele. Mas Deus preparou as coisas todas para a hora certa. Sabe o que aconteceu? Aquele homem lembrou-se de José. E falou, sabe, faraó, aquele dia que o senhor está virado comigo e com o meu companheiro? Aquela hora que o senhor mandou a gente para a cadeia, para a prisão. Eu conheci um homem lá e ele falou isso para mim. O que eu sonhei, o que eu interpretei, ele entendeu, ele trouxe. José foi trazido à presença de faraó e ele interpreta os sonhos. E ele dá conselhos a faraó. Gênesis 41. Traz lá toda a narrativa. Mas no verso 46, tem uma coisa curiosa que eu amei aqui, às vezes a gente não percebe. Era José da idade de 30 anos. José tinha 30 anos quando se apresentou a faraó
rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Quanto tempo havia se passado? Dos 17 aos 30. 13 anos se passaram. 13 anos ele lutou com isso. Aqui começava o processo de cura e restauração, tanto de José quanto da sua família. Quantos dos irmãos dele chegarem lá e começa a passar aquele processo todo de fome, que vem aquela luta toda. Agora, José tinha 17 quando foi vendido. Após 13 anos, com 30 anos, ele começou a ser governador do Egito. Olha aqui, mais 7 anos de abundância. Ele já tinha 37 anos. E depois mais 2 anos de fome na terra. José estava com 39 anos de idade. E ele saiu da casa do pai com 17 anos. Eu creio que nos primeiros anos ele poderia ter ido atrás do pai. Ele poderia ter mandado alguém procurar. Mas eu creio que ele era ferido, ele era magoado. Ele tinha identidade, ele sabia quem ele era, mas ele não queria saber. Deus usou os elementos da fome para pegar a família e trazer de volta, para pegar eles de onde estavam e trazer para perto dele, para trazer aquilo que ele precisava ser curado, para colocar ele em contato com as feridas dele, porque sabia que ele era um homem que tinha entendido a identidade, mas ele não sabia qual era o propósito de tudo que tinha acontecido na vida dele. José é apresentado na Bíblia, tanto como tantos outros homens, como homens que conheciam a sua identidade. Ele sabia quem ele era. Agora, só quando nós entendemos a nossa identidade é que nós somos colocados na posição de autoridade. Mas para entrar em uma posição de autoridade e permanecer nela, nós precisamos ser curados. E quando nós somos curados, nós começamos a perceber o propósito de Deus para as nossas vidas. Olha a coisa mais impressionante aqui. Na hora que os irmãos de José chegam, que ele se dá a conhecer, na hora que está aquele turbilhão todo. Irmãos, eu fico pensando como que foi a vida de Jacó. 22 anos, imaginando que o filho estava morto. 22 anos, debaixo de uma mentira. Os caras até que chegou lá e falavam a verdade agora. Se fosse eu tinha quebrado cabo de rodo, cabo de vassoura na cabeça dos filhos. Até eu perdoava todo mundo, mas eu batia primeiro. Eu perdoava, mas euzinho ia bater. Eu, irmãos. Eu falo que eu sou emocional. Depois que passo o emocional, eu dou uma equilibrada. Mas na hora, né, 30 segundos, a gente vai lá. Mas José sabia lá. Aí ele vem e entende. Depois que ele consegue perdoar os irmãos, olha o que esse homem viu na vida dele. Verso 45, 7 e 8. Ele diz assim: Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fossem salvas por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó. Olha aqui. O cara foi vendido pelos irmãos e Deus trabalha na vida dele. Ele tinha uma identidade, ele vai para a guerra, ele vai para a luta, ele vai para a dificuldade, para a perseguição, para a luta. E quando os irmãos chegam perto dele, ele vem e diz: eu fui, gente, olha isso aqui, eu fui colocado como pai de Faraó. Mas lá fala que ele comandava em tudo, mas a posição espiritual dele era como pai de Faraó. E eu entendi o propósito. Não fiquem magoados, não fica ferido. Hoje eu estou entendendo o propósito. Ele possuía a identidade, mas ele só entendeu o propósito de tudo quando ele perdoou. Quando ele chegou para os irmãos e falou: eu estou entendendo o processo. Eu estou entendendo por que eu apanhei tanto. Eu estou entendendo por que eu ralei tanto. Esse aqui é o propósito. Eu estou entendendo porque eu lidei com tanta dificuldade. Rafael, é um tempo onde Deus está alinhando a sua casa e a sua vida. Você se perdeu um tempo atrás e ficou com medo de sair e fugir do propósito. Deus está restaurando um tempo novo na sua vida e na sua casa. O Senhor tira da sua vida nesses dias todos os seus temores,
todos os seus temores e os seus medos. Deus está tirando de você, Deus está te dando um tempo de cura para você compreender o propósito de Deus na sua vida. Você vai caminhar por um caminho novo de unção e autoridade na adoração. Há um rio, há uma unção, há um caminho novo de Deus para você na adoração. O seu entendimento tem sido aberto para experimentar um novo nível de adoração. Um novo nível de adoração. Deus está quebrando essas cadeias que te limitavam, que te prendiam no natural, para te dar experiências com Deus, com o Senhor. E o Senhor abre a tua boca como chofar, como chofar, como chofar, para declarar nos altos céus um tempo do caráter do adorador que Deus tem firmado em você. O tempo não pode explicar o que ele estava fazendo, o que ele estava passando. O tempo não pôde explicar para ele o que ele estava lidando. Só quando ele chegou lá, ele disse: eu entendi, por isso que eu vim. Eu entendi, eu empreendi, eu compreendi por que eu estou aqui. Quando nós entendemos a autoridade, a identidade, Deus desencadeia o propósito dele nas nossas vidas. Sabe, irmãos, por muito tempo eu estudei, eu buscava e eu queria aprender sobre guerra espiritual, né? E lógico que eu quero aprender muito. E eu queria entender hierarquia. Quem gostaria de aprender sobre entender as hierarquias do mundo espiritual? Não é, irmãos, não é só eu que sou assim. A Bíblia traz uma estrutura hierárquica clara para a gente, né? Quem domina, os principados, as potestades, a soberania e tal. Não é assim que funciona? E hoje a gente tem um entendimento sobre principados, poderes, soberania. Por exemplo, quando a gente fala de principados sobre o Brasil, nós podemos dizer que sobre o Brasil tem o principado da feitiçaria, ele tem uma cara. Tem o principado da idolatria, ele tem outra cara. Você vai ver na política o principado que está por trás da política, ele tem uma cara. Você vai para trás da presidência da república, você vai ver o príncipe que está por trás. Então tem sempre um comando, e a gente sabe que tem essas hierarquias e tal, esse organograma, né? E o império das trevas, ele é regido e comandado por um organograma. Tem um imperador. Você sabe qual é a diferença de império e reino? O império, ele é exercido a autoridade, poder e controle pelo medo. No reino, o que faz as pessoas se submeterem, estarem envolvidas, estarem ali junto é o amor. O reino de Deus é fundado em amor. O império das trevas é fundado em medo e terror. Estão entendendo, irmãos? E quando a gente fala de organograma, de principado, potestade, eu pensava e eu queria entender, e eu pensava que o mundo espiritual de Deus era dessa maneira, era desse jeito. E eu queria aprender, queria entender, e orava. Senhor, eu quero saber quais são o anjo que comanda tal área, o anjo que faz aquilo, o príncipe que está aqui. Vai ter gente que presta atenção no que eu estou falando, para você não falar, porque eu estou falando heresia depois. Vai ter gente que vai, mas como o anjo de Deus não tem organograma, irmãos? Irmão, nós temos um organograma nas nossas empresas, que você pega, a pessoa é reconhecida pelo curso que ela fez, pela faculdade, pela experiência, pelo talento que ela tem, por aquilo que ela faz. Ele tem um currículo, é colocado, contratado e colocado numa posição de autoridade. Estão entendendo, irmãos? É ou não é? Você contrata alguém, você põe alguém na diretoria, na presidência, e assim vai. As nossas igrejas, nós usamos esse comando, o nosso ministério tem, toda a empresa tem. Mas na Bíblia, quando você pega na Bíblia, perdoe que os irmãos vão me ouvir, limpa o ouvido. Esse estilo de governo, ele não é um estilo de governo do reino de Deus. O reino de Deus é regido de uma outra forma. Não é hierarquia, quem manda, que esse aqui manda, que manda. Você pode dar uma canetada, contratar alguém, você tem autoridade, você é o dono da empresa, você contrata alguém, você pega um filho, dá uma canetada, dá algo para ele, libera ele para fazer, mas na sua empresa, nas suas coisas, você deu autoridade para ele. Estão entendendo, irmãos? Mas no reino de Deus, Jesus é o único que pode dar essa autoridade. Ele fala, quem vai no meu nome está debaixo da minha autoridade. É diferente ou não é, irmãos? Não é algo que você tem. Agora, presta atenção. Tudo no reino de Deus não tem organograma, mas sim propósito. Você só entende o propósito quando você entende a sua identidade. O reino de Deus
Nada compete um com o outro no reino de Deus. O único competidor que queria uma posição que não era dele foi lançado do céu. No reino de Deus, tudo é feito e realizado com propósito. Tudo que é feito pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito, tem em vista o propósito. No céu não tem querubim brigando com serafim para saber quem é mais importante, qual é a posição que precisa ter. Miguel não está contendendo com Gabriel. Os outros anjos de todas as hierarquias não competem entre si por posição e por autoridade. Os anjos vigilantes das nações, que lá em Daniel fala dos vigilantes das nações, dos atalaias, né? Que lá em Daniel eles se apresentam como anjos gigantescos, monstruosos, muito grandes. E alguns profetas, eu já li relato deles, que tiveram experiência com esses anjos atalaias, que são os anjos atalaias das nações, os vigilantes das nações. Eles foram criados com aquele propósito. Deus os colocou ali com aquele propósito. Agora presta atenção aqui. Quando a gente fala de guerra espiritual, a gente pensa nessa hierarquia. Para Deus, não existe no reino de Deus um que manda mais do que o outro. Existe o propósito. E o propósito do reino de Deus é um só, que é serviço. Todos os anjos, todos o que Deus fez, ele é criado debaixo da estrutura de ser servos de Deus. A autoridade no reino de Deus é exercida pelo propósito e não pela posição dentro do organograma. Quando você entende isso, quando você começa a perceber a sua identidade, o propósito que você tem na sua vida, no seu ministério, no natural, no reino de Deus, vai acabar a competição, vai acabar o desejo de competir uns com os outros, vai acabar o desejo de ser reconhecido, de um estar num lugar, o outro não está num lugar, naquele outro lugar. Você vai entender que é propósito. E quando você está debaixo do propósito de Deus, é como José pode fazer o que for, pode te pôr na prisão, pode te vender como escravo, mas você vai chegar no objetivo o qual Deus te designou para alcançar. O reino de Deus é movido pelo propósito, e só entende o propósito, entra no propósito, quem entendeu a sua identidade, quem entendeu que é curado, ele vai ocupar o lugar do propósito dele. E se o propósito dele é ele jamais vai conseguir estar no propósito fora do lugar aonde Deus o chamou. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando aqui? Nós não temos, irmãos, às vezes as pessoas pensam assim, o presbítero manda no diácono, que manda no porteiro, que manda no zelador, que manda naquele. Não, irmãos, na igreja nós somos servos. O reino de Deus é composto por servos. Ministério na Bíblia, a palavra ministério no Velho Testamento, no Novo Testamento, ele significa serviço, servir, não é ser servido. Na casa do Senhor todos são servos, essa é a essência do reino de Deus. Você quer entender a hierarquia do reino de Deus? Aprenda a ser servo. A autoridade é dada pelo serviço. O reino de Deus é movido com amor e propósito. Por que que o filho é tão honrado? Porque ele cumpriu o propósito. Tudo que o pai faz é para honrar o filho. Ele vê assim, quando Jesus, lá em Hebreus diz, quando o Senhor entra, Jesus entra no santo dos santos dos céus, para falar com Deus, para levar no sumo, se eu posso dizer, no principal, no supremo templo de adoração dos céus, aonde a presença de Deus está, entrar no santo do céu, está escrito lá em Hebreus, quando ele entra na presença de Deus, ele leva o sangue dele, aquele que ele fez do sacrifício. Deus chama, o pai fala para o filho, disse Deus a Deus, disse Deus ao meu Senhor, era o pai falando para Jesus, e diz para ele, põe-te à minha direita. Está dizendo, vem cá, filho, eu estou te colocando em uma posição maior e superior. Eu estou te dando uma posição central, porque você cumpriu o propósito de ser remidor. É a mesma coisa que aconteceu com José. José é um tipo de remidor de Israel. Ele resgatou o povo, ele cuidou, ele trouxe comida, ele trouxe restauração. Ele passou por um processo de sacrifício, por um processo de perseguição, por um processo de dor. Ele entendeu o propósito,
que o propósito dele naquele lugar era servir a família dele e cuidar e preservar a vida. Às vezes a gente fica preocupado com hierarquia de comando. E eu preocupo com propósito. Sabe, às vezes a gente olha para a vida da gente o dia a dia. E quantas vezes você já viu canetada dar autoridade por pessoas que não têm autoridade? Pessoa ser colocada em posição de autoridade que não conquistou aquela autoridade por causa de um talento, ou porque ele tem uma voz melhor, ou porque ele administra melhor, ou porque isso não é colocado em conta, não é colocado na posição. Fatalmente vai caminhar por um tempo, mas nada do que é feito permanece no reino de Deus, porque ele não tem propósito, ele não tem fundamento, ele não tem estrutura espiritual, ele não segura, ele não vai segurar a posição. Por isso que é muito importante um homem ou uma mulher de Deus, para conseguir ficar de pé no mundo espiritual, na presença do Senhor, ele precisa conhecer a sua identidade, ele precisa conhecer o seu propósito, e está colocado no lugar certo, está posto na posição certa. Aí ele permanece naquilo que Deus o chamou para ter e ser. Ninguém permanece numa posição se do alto não lhe for dado. Não adianta você querer, porque você gosta, você acha bonito alguém, você tem afeição pela pessoa. Não permanece, são as grandes decepções. José foi colocado num propósito. Quem tem identidade, tem propósito. Ele é movido pelo amor e é colocado diante de Deus. Deus não está promovendo, Ele não promove um anjo pondo na posição, mudando a patente de um e de outro. Não é a polícia militar que por um tempo de serviço, por cursos que ele faz, muda a patente dele. Não é, pastor? Não é a empresa. O reino de Deus não é assim que funciona. Quantas vezes as pessoas perguntam assim: para ser pastor na sua igreja tem que ter feito seminário, tem que ter feito filosofia, tem que ter feito ciências da religião. Eu conheço tanta gente que fez ciências da religião. Não estou desprezando os cursos, não estou desprezando quem estudou, não estou dizendo que não precisa estudar. Pelo contrário, eu quero dizer que você precisa estudar mesmo a palavra de Deus. Precisa estudar, precisa se esforçar, precisa ir à luta. Mas não significa porque alguém estudou, porque alguém fez seminário, que ele está apto e aprovado para ser pastor. Não significa. Ele precisa do processo da identidade, ele precisa do processo do caráter, ele precisa do processo do propósito, entender o propósito de Deus para a vida dele. Porque se ele não entender o propósito de Deus, ele vai ficar perdido, irmãos. Vai ter problema na área. Não adianta você dar uma canetada. E tem muitas pessoas que estão vivendo assim. Não entendeu o propósito, que é aquela hierarquia organizacional de organograma empresarial. Nós não vivemos assim. Nós vivemos debaixo da autoridade e propósito. Amém, irmãos? É assim que a igreja do Senhor é regida. Quando José vai diante do faraó, ali diante daquele homem, que era o cara mais importante daquela época, se manifesta a identidade dele, que ele tinha, desde que ele saiu da casa do pai. Que ele passou pela casa de Potifar, que ele passou pela prisão. Quando ele chega ali, ele leva e entende o propósito e a posição de autoridade que ele tinha. Presta atenção, ele foi colocado como governador do Egito. Mas ele chega para os irmãos e diz: Deus, o Egito me colocou como governador, mas Deus me pôs como pai de Faraó. Era o propósito. Era o projeto, era a necessidade que Deus tinha. Ele entendeu que foi levar José àquela posição, mas ele só entendeu quando ele perdoou os irmãos, quando ele reconheceu os irmãos. Não adianta se você não entender que o propósito de Deus para nós sejamos servos. Uma das coisas que eu mais busco em Deus é entender propósito. Porque se eu entendo o propósito de Deus, eu pessoalmente, se eu entendo o propósito de Deus com as coisas, eu me movo em autoridade. Quando nós estamos dentro do propósito de Deus, nós temos autoridade para estar ali. Quando nós estamos dentro desse propósito, a nossa identidade, entendemos o propósito, a gente se move em autoridade. Tudo no reino de Deus é movido dessa maneira. E todos no reino de Deus são servos. O propósito de Deus é servir. Ministério significa servir, irmãos.
dentro do propósito de Deus. Não adianta eu ter uma identidade boa, mas se você está fora do propósito, você não vai fluir e entender na autoridade, na identidade, não vai compreender isso se você estiver fora. Autoridade espiritual é para quem entendeu o propósito, é para quem tem identidade. Deus dá de volta para ele a autoridade espiritual. Você já colocou alguém em posição de autoridade que ele não está preparada para exercer? De vez em quando eu vejo essas coisas acontecendo. Coloca-se uma pessoa em posição de autoridade que ele não está preparado. A primeira coisa que ele faz é subir numa gilete e começar a gritar. Começa a dar cacetada, começa a soltar as coisas. Colocar uma pessoa na posição de autoridade, ele tem que estar preparado para assumir aquela posição. E a primeira coisa que alguém que é colocado numa posição de autoridade precisa ter é humildade. Humildade para aprender, humildade para ensinar, humildade para perguntar e humildade para servir. Quem tem autoridade possui a identidade forte. Ele não negocia princípios. Não faz acordo, não toca pedacinho de unha. Quem tem identidade não negocia. José não negociou. O reino das trevas vive negociando para se ter uma patente maior e superior. É um puxando o tapete do outro, é um brigando pela autoridade, pela posição. O reino de Deus não é assim. Você aprende a servir e Deus te coloca em autoridade. Quanto mais você serve, mais você cresce na posição de autoridade. Quanto mais você se humilha, mais Deus te honra. Quanto mais você vai para a presença do Senhor e conserta seus erros, pede perdão. Irmão, você fica ferido, magoado, fica, rapidinho, corre, conserta, pede perdão, fala que resolve as coisas, decide ser livre, caminha, porque essa posição hierárquica do reino de Deus precisa ser implantada o reino de Deus na igreja. Não é a hierarquia de um organograma, mas a autoridade implantada na igreja de serviço. Identidade, propósito e autoridade. Esse é o processo que José passou por ele. José só foi levado a essa posição quando ele entendeu que Deus tinha chamado ele. Quando ele entendeu o propósito, quando ele perdoou os irmãos, que os irmãos choravam e ele falou, peraí gente, eu estou entendendo agora. Eu estou entendendo o processo. Eu estou entendendo por que eu passei. O caminho não era fácil, mas era o processo por onde eu tinha que passar. Você tem facilidade em se submeter? Você tem facilidade em ser liderado? Você tem facilidade nisso? Eu falo que eu sou um dos caras que mais dá problema para o bispo Jonatas. Porque eu não fico sem conversar nada. Nunca afrontei, não afronto, nunca afrontei o apóstolo, nunca afronto o bispo Jonatas, nem a bispa Eliane. Nunca, não afronto. Mas eu não fico sem conversar, irmãos. É princípio de relacionamento. É princípio básico. As coisas precisam se mover assim para entender que para eu me mover em autoridade, eu preciso das coisas no lugar certo. Se eu quero algo que Deus não me deu, é a primeira coisa que eu vou ter inveja. Ah, mas eu sou melhor que o fulano. Só de você achar que você é melhor que o fulano, Deus já te tirou da posição. Ele pôs você porque não é o seu melhor, ele pôs você porque você é o servo. Por causa do seu coração, não é por causa da sua competência. O reino de Deus, normalmente, Deus não coloca as pessoas em posição por causa da competência. Ele coloca na posição por causa do coração, por ser servo. E Ele capacita quem Ele escolhe. Ele dá uma identidade, trabalha na identidade, trabalha no caráter, trabalha na sua boca, na sua língua, para saber como você vai responder. Vai trabalhar com as dorzinhas que dói aqui, né? Não é aqui. Né? Eu tenho um discípulo que é o pastor Fabiano. Um dia eu estava numa reunião de discipulado com ele, e ele falou para mim assim, bispo, o problema é... Eu falei, o que isso significa? Que é surdo-mudo? Ele falou, não. Eu falei, o que é isso, cara? Ele falou, dói no cotovelo, sente no coração e libera com a boca. Às vezes existem coisas que a gente pensa que sentiu no coração, não sentiu no coração, doeu foi no cotovelo. Aí a gente libera com a boca. No mundo espiritual de Deus, nós precisamos entender a nossa autoridade. Entender o propósito para a gente ser colocado numa posição de autoridade.
Eu acho interessante que Jesus, quando ele vem, ele chega para os discípulos e ele diz uma coisa muito parecida com José. Em João 12, 27, Jesus falando, ele fala para os discípulos, no meio de todo um contexto, aí ele diz para os discípulos assim: com este propósito eu vim. Pai, se possível, passa de mim. João 12, 27. Se possível, tira, mas afasta, me ajuda, me cuida de mim, faz qualquer coisa. Mas, Senhor, mas com esse propósito eu vim. No entanto, faz a sua vontade. Senhor, eu vim com esse propósito. A mesma coisa que José disse para os irmãos dele. Sei que eu vim com um propósito. Deus tem um propósito em me colocar aqui. Por causa do propósito. E eu entendi a autoridade. Agora, algo que é muito importante. Quando você tem identidade, você entende o propósito e você conhece a autoridade. O Pai, Jesus emana tudo que o Pai é. O Espírito emana tudo que o Pai e Jesus são. Jesus emana tudo que o Espírito é. Não há uma competição entre eles. Jesus é colocado nessa posição por causa da obra remidora, da obra redentora da cruz, do preço que foi pago por Jesus. Ele é colocado nessa posição de honrar. Tudo que o Espírito faz tem em vista honrar o Filho. Tudo que o Pai faz hoje tem em vista em honrar o Filho. Porque a obra da cruz é isso. E é interessante que quando a gente olha, eu amo adoção, irmãos. Quando eu descubro que alguém foi adotado, adotivo, alguma coisa, eu fico fascinado. Deixa eu te contar um segredo. Jesus nasceu numa casa de um pai, de um cara que não era pai dele. É ou não é, irmãos? Foi preciso o anjo vir e falar para José: José, é eu que estou nesse negócio, José. Eu estou preparando, eu que estou trazendo essa criança, ele é o Messias. Ele é o meu melhor José. José, marido de Maria, pai de Jesus. Agora é outro José. Eu estou trazendo o melhor. Você topa cuidar dele para mim? José, você topa cuidar dele para mim? Eu preciso, José, que você o adote. Porque eu preciso dar para ele uma identidade. Eu preciso dar para ele uma identidade de filho de Davi. Porque você, José, é filho de Davi. E quando você o adota, ele vai se tornar filho de Davi. Filho de José ben Yosef, filho de Jacó, que você vai ver que é filho de Davi. Estão entendendo aqui, irmãos? Quando José adota Jesus, dá para ele uma identidade, uma paternidade e dá para ele um povo, uma descendência. Já parou para prestar atenção nisso? Por isso eu amo quando eu vejo alguém que foi adotado por outra pessoa, que há uma identidade que é dada, que é colocada. Porque eu vejo quanto que Deus fez isso com Jesus. No ano de 2008, eu quero orar para encerrar já, mas eu não gosto de contar as coisas, porque fica parecendo que é contar para bater no peito ou glória para mim. Deus sabe que eu não faço isso, mas eu senti no meu coração de contar isso mais uma vez. Talvez quem está nos assistindo nunca ouviu, alguém que está aqui nunca ouviu sobre esse assunto. No ano de 2008, Deus me fez um desafio e disse que 2008 seria o ano do meu nazireado, a minha consagração total, e que eu não deveria cortar o cabelo aquele ano. Eu estava sentado no lugar onde está minha esposa, ela estava naquele lugar e eu estava na ponta. O bispo Ronaldo pregava e quando Deus falou isso comigo, era no dia 6 de janeiro de 2008. Quando ele me falou isso, eu falei: Jesus amado, tem misericórdia de mim, né? A minha esposa, como a esposa, ela olhou para mim: o que foi? Eu falei: nada não, um negócio aqui. Ela falou: pensei que você já ia profetizar. Falei: não, o problema é hoje comigo, não é com outra coisa, é com eu. E o que eu fiz? Deixei o cabelo. Fiquei de cabelo grande 1 ano, sem cortar cabelo. Cortei em dezembro, depois dia 31 de dezembro. Era uma consagração especial que eu só entendi por que eu deixei o cabelo.
crescer 8 anos depois. Mas não é o cerne do que eu quero dizer. Naquele ano, no mês de agosto, eu tive uma experiência com Deus. Eu estava num lugar, eu posso dizer que foi a única experiência de arrebatamento que eu tive. Começava como eu estava num lugar e naquele lugar que eu estava, meu pai e minha mãe se esqueciam de mim. E eu ficava naquele canto ali, eu entrava na carne para sair daquele lugar depois. Vinha uma irmã e ficava em pé do meu lado assim, que por acaso era a pastora Nilza. E quando ela ficava em pé do meu lado, ela me perguntava, como você chegou aqui? E eu falava assim, eu vim aqui por aquela porta, aquele caminho, não sei o que era. E em 2006, se não me engano, eu tinha ido na casa, eu tinha ido a primeira vez nos Estados Unidos. Eu conheci uns lugares lindos, maravilhosos, lá em Atlanta. O Bispo Jonathan conhece uns campos de golfe que tem lá, umas vinícolas. É uns negócios assim, surreal de lindo. E aquele lugar que eu estava era lindo, bonito, tal qual quanto era aquele outro lugar. Só que aí, era como se fosse um intervalo entre essas colunas aqui. A dona Nilza chegava e falava, como você entrou aqui? Eu falava, pela porta, assim. Ela falava, não foi assim, não. Entrava dentro da parede, voltava para trás e falava para mim assim, aqui é uma passagem para outra dimensão. É uma passagem dimensional. Quando ela dizia assim, eu vi o guardião daquele lugar. Aquele guardião tentava atacar, tentava pegar a gente do lado de cá. Eu abri o braço no meio da parede, quebrava, que eu tenho experiência, você tem assim. Não tem jeito de explicar, você sente. Quando eu abria aquele lugar, eu entrava no lugar. Tinha 6 bruxas fazendo magia da terra. E no meio daquela bruxaria tinha uma mulher com um caldeirão no chão. Elas vinham para cima da gente, atacando, vinham as coisas assim. Tudo era cor de terra, tons de terra, era magia da terra. Quando ela vinha para cima, era algo tipo de Wicca, quebrava aquele negócio e saía. Quando eu saía daquele lugar, eu caía no lugar. Quando eu caía naquele lugar, era maior, superior e muito mais bonito do que tudo que eu já tinha visto antes. Quem é militar vai entender a minha linguagem. Do meu lado esquerdo, um passo à esquerda, um passo atrás, tinha um homem. Porque no exército, para o militar, um praça não anda lado a lado com um oficial. Quem é militar sabe disso, não anda. Tem que andar um par atrás. E tinha um homem em pé atrás de mim. Quando esse homem estava em pé atrás de mim, nós começamos a caminhar. Quando nós começamos a caminhar, eu sabia que eu ia em direção a 3 pessoas. Quando eu chegava diante dessas 3 pessoas, eu sabia quem eram as 3 pessoas. E quando eu sabia quem eram aquelas 3 pessoas, a pessoa do meio entrava dentro de mim. Eu entendia a pessoa do Pai. Quando eu entendia a pessoa do Pai, a pessoa que estava à esquerda do Pai, entrava, eu entendia a pessoa do Espírito. Quando eu entendia a pessoa do Espírito, eu me virei para a pessoa que estava à direita do Pai. Quando eu me virei para a pessoa que estava à direita do Pai, eu esperava a mesma experiência. Mas isso não aconteceu. Aquela pessoa que estava ali, ele se tornou terrificante na minha frente. Monstruoso, gigantesco. Do tamanho de um edifício de 6 a 8 andares. E aquela pessoa era a pessoa do filho. Ao mesmo tempo que ele era o filho, ele transmutava e ele se tornava o leão da tribo de Judá. Ao mesmo tempo que ele era o leão da tribo de Judá, ele transmutava, ele era El Shaddai. Ao mesmo tempo que ele era El Shaddai, eu uso essa palavra transmutar porque eu não sei outra. E ele apresentava a face de Yavé Gibor, o Senhor da guerra. Ao mesmo tempo que ele era Yavé Gibor, ele era Yavé Tsabaoth. Ao mesmo tempo que ele era Yavé Tsabaoth, ele era o filho que fez todas as coisas. Ao mesmo tempo ele era o leão. Todas as faces, tudo que Deus era, aquela pessoa que representava o Filho em todo o poder e autoridade, se manifestava. E eu entendi a pessoa do Filho. Quando eu entendi a pessoa do Filho, aquela pessoa que estava atrás de mim, não tinha falado comigo, não tinha conversado comigo, põe a mão no meu ombro e fala assim, você vai votar, está na hora de você votar, você tem que votar. Fala, não, eu não vou votar, daqui ninguém me tira, eu não saio daqui. Eu não vou embora daqui. E eu comecei a experimentar um sentimento daquelas pessoas que tinham morrido e tinham ido para a glória. Eu sabia que eu estava experimentando esse sentimento de quem foi na glória e não queria voltar, não queria ficar. E eu chorava e eu gritava. Eu lembro que eu gritava e falava, a minha esposa e os meus filhos precisam de mais de mim, mas eu não vou voltar, eu não vou voltar, eu não quero voltar, eu não vou voltar, eu não vou voltar. Eu comecei a ouvir a minha esposa falando e falando, falando e falando comigo. Eu comecei a voltar em mim e ver aquilo que estava acontecendo. Por que você está contando isso? Porque eu quero falar algo para os irmãos. A identidade de Jesus. Ele tem toda a autoridade por aquilo do propósito que ele fez. José tinha toda a autoridade por causa do processo que ele fez. Ele tinha identidade, propósito e autoridade. Você só vai ter autoridade quando você estiver dentro do propósito e tiver identidade. Volte para o propósito. Não se preocupe com hierarquia de comando, se você vai estar em posição de autoridade ou não.
Seja servo. Propósito. Servir. Identidade. Propósito e autoridade. Você reconhece quem tem autoridade, porque ele tem identidade. Você pode orar como você está?